Vocês podem comentar sobre o judaísmo messiânico? Eu Olha, conheço um pouco. então, o que que acontece? A bem da verdade, não existe judaísmo messiânico. Ou é judaísmo ou é messiânico. Judaísmo messiânico é um nome que se tenta dar para igrejas cristãs de rito judaico, mas eles não são judeus. Não é Uhum. judaísmo. Não é. Judaísmo é judaísmo. Então, o que que aconteceu com algumas pessoas? Eles são cristãos, mas eles têm uma grande afinidade com o rito judaico. E embora não tenham nada a ver com o judeu, nada, não tem pai, não tem avô, não tem tio, não tem nenhuma vinculação com o judaísmo, mas são cristãos. E como são cristãos de uma prática ritualística parecida com o judaísmo, eles se auto-intitulam judaísmo messiânico, que são igrejas cristãs que admitem que Jesus é o Messias, mas usam a menorá, tem talit, usa kippá, tem toda uma prática litúrgica que, se você entrar na igreja, você diz: eu estou numa sinagoga. Aí, quando você começa a ouvir as pessoas, o que elas falam, aí você diz: não, mas isso é judaísmo. Ela tem uma embalagem judaica, mas o que é tratado é cristianismo. Qual a justificativa para isso? Isso, na verdade, decorre de alguns espíritos que têm uma tradição judaica, que viveram a história de judaísmo e outras existências, e estão num processo de migração para o cristianismo, mas ainda estão muito parecidos com o Tiago, da Igreja Nascente, que Uhum. está num cristianismo, mas está envelopado dentro de uma proposta ainda judaica. Não quero criticá-los, mas quero entendê-los, que eles estão no processo de transição. Estão numa metamorfose, saindo de uma condição judaica e começando a se debruçar na janela para estudar cristianismo, ou ao contrário, né? Estão no cristianismo, mas sem querer abandonar as práticas anteriores, que se sentem seguras. Vou fazer uma comparação grosseira com o que eu estou falando. Existem alguns companheiros, e o Espiritismo até tem desses, que ficam extremamente felizes quando eles encontram dentro do texto bíblico um versículo que valida o que eles pensam de Espiritismo. Por exemplo, olha, encontrei aqui no livro de Jó uma fala que diz sobre reencarnação. Está aqui no livro de Jó. Mas se eu sou espírita, eu não preciso de uma ratificação de um texto religioso para que a minha fé se fortaleça. Se eu preciso encontrar dentro da Bíblia um determinado versículo que valide a minha crença, é porque eu faço parte daqueles entre nós, e eu não estou criticando, mas daqueles entre nós, que ainda precisamos de uma validação religiosa para as minhas crenças. Eu preciso disso para que o meu coração se acalme e eu possa dizer: não, eu acredito nisso, mas existe um lastro dentro de um texto religioso. Na medida em que a gente se aproxima da doutrina espírita, e aí eu evoco aqui o livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que na página 134, sempre está o Herculano Pires aqui, deveria estar por aí. Não sei onde está. Herculano Pires, página 134 do livro O Espírito e o Tempo, ele diz: o Espiritismo considera as religiões, os textos religiosos, mas ele não se curva diante deles. Ele os considera, mas ele não necessita da validação do texto religioso para as suas crenças. Então, é muito importante que a gente entenda dessa forma. São ainda processos de metamorfose. Então, Uhum. aquele chamado judaísmo messiânico não é judeu.
é cristão com prática litúrgica judaica. Ele vai até dizer que é judeu, né, Elahá? Aí ele Mas vai dizer, não. Aí você perguntar, mas de que tradição você é, Sefaradi ou Askenazi? Ele não sabe dizer, não. porque ele não tem raízes judaicas. Ele, na verdade, entrou no cristianismo e está olhando de lá para cá, mas ele não tem conexão. Né? E O judaísmo é assim: você é judeu, seu pai, sua mãe são de onde? Seus avós vieram de onde? Você tem que ter uma história que te conecta com esse processo de maneira multissecular. Se você não tem, é assim, não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, estou dizendo que é assim. Se você não tem, você não é, você pode ser um simpatizante. Vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, eu tive experiência, né, numa determinada um núcleo judaico assim bem pequenininho, porque tem cidades pequenas que a comunidade judaica é desse tamanho. Então teve uma vez que nós estávamos reunidos numa comunidade judaica pequena e tinha um cara que ele já era convertido, ele já estava há muito tempo frequentando ali, se esforçando para aprender, mas ele não tem família judaica. Ele não é, ele não tem. O pai dele não é, a mãe dele não é, o avô não é, ninguém é. Mas ele gosta e ele está indo, tem mais de 10 anos que ele vai. Eles estavam estudando o texto e, de repente, um dos companheiros virou-se para esse rapaz e disse para ele: você continua a leitura do Sidur? Aí disse: continuo. E ele é muito estudioso. Aí ele foi continuar. Quando ele começou a fazer a leitura, o outro que estava estudando pegou o Sidur dele e jogou na parede. Pá! E disse: eu nunca mais volto neste lugar. Por quê? Porque a leitura foi feita por alguém que não é não é judeu. judeu. Complicado, é muito complicado, sabe? O judaísmo é extremamente fechado. E para ser judeu, ou você se converteu, ou você nasceu de ventre de mãe judia, não tem outra opção. E aí a conversão vão questionar, porque não é qualquer conversão que é aceita, vão questionar um monte de coisas. Então, assim, eu mesmo conheço pouquíssimos convertidos, bem poucos, talvez uns 3 ou 4, no máximo, vivendo a vida toda no judaísmo, que são aceitos, né? Obviamente. Agora, sim, o judeu messiânico, né? Aquele que se intitula judeu messiânico, o judaísmo messiânico, ele quer convencer os outros judeus a se tornarem messiânicos, a acreditarem em Jesus. Assim, por exemplo, você quer convencer algum judeu a acreditar em Jesus? Isso é uma tarefa inglória. Você não vai conseguir. Então, assim, nós temos algumas religiões no planeta que elas são altamente proselitistas, altamente proselitistas. E o judeu, ele é altamente conservador. Ele não quer converter ninguém. Você não vai encontrar um judeu batendo de porta em porta. Olha, você não gostaria de conhecer a lei de Moisés? Eu venho aqui te ensinar a Torá. Não quero. Dentro da comunidade, sim. Se você tem um jovem que é judeu, meu Deus, a comunidade falta se arrastar para o cara estudar, para o cara aprender. A gente paga, você vai estudar, nós facilitamos, mas tem que estar dentro. Quem está do lado de fora, está do lado de fora. Quem está do lado de fora, está do lado de fora. Ponto. O judeu, ele não está interessado em converter ninguém para o judaísmo, mas ele também não se converte. Então, quando você tem uma doutrina que é assim, e ela se depara com uma que é altamente proselitista, você tem um choque. Porque eu quero te converter e o cara diz, mas eu não quero ser convertido. Olha a confusão, porque assim, o cristão, ele pode ser qualquer coisa. O cristão, ele é cristão, mas ele pode, de repente, deixar de ser cristão, virar budista, virar ateu, virar muçulmano, qualquer outra coisa, né? Ele pode, porque ele não tem raízes com nada. Mas no judaísmo é diferente, porque o judeu ele tem uma raiz familiar que é muito complicado para você tirar disso. Então,
Você pegar um judeu messiânico, ou desses que se chamam judeus messiânicos, para querer converter um judeu para se tornar cristão, gente, é um trabalho danado. É mais fácil você pegar um cristão e levá-lo para uma igreja de judaísmo messiânico, é mais fácil, porque ele não tem vínculo, raízes familiares, mais fácil, do que pegar um judeu e querer transformá-lo nisso. E ela é uma falta de respeito, na realidade, né? Sim, Na realidade, e tanto que em Israel isso é crime. Você pode ter qualquer religião, mas você não pode querer converter ninguém.